Todos que me assistem aqui agora, neste domingo, 8 horas da noite, estou ao vivo para vocês para falar sobre 10 sinais iniciais e muito perigosos de diabetes, que é uma doença caracterizada por altos níveis de açúcar no sangue. Então, você sabia que o diabetes pode dar vários sinais que você nem sempre percebe? Muitas vezes é uma doença silenciosa. Você sabe a diferença entre os principais tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e sabe, dentre esses dois tipos, qual é o mais comum? Pois é, todas essas perguntas eu vou responder nesta live de agora, então eu já peço para você escrever no chat, para você escrever nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu até hoje... Eu estava em Foz do Iguaçu, agora voltei para minha casa no Rio de Janeiro e por esse motivo também estou fazendo a live mais tarde, fora do nosso horário usual, que é geralmente pela manhã, hoje vamos fazer pela noite, mas eu não posso deixar de cumprir esse compromisso com você, então por esse motivo, domingo à noite, estamos aqui, haja o que houver, não posso deixar de fazer essa live, não posso deixar de ter este encontro com você. E o diabetes, pessoal, é uma doença muito comum. Olha, vai escrevendo aí, vai colocando no chat, vai colocando nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Me conta também se você tem diabetes, quais são os medicamentos que você toma. Escreve aí nos comentários porque eu quero te conhecer melhor. Então, pessoal, diabetes, como eu ia dizendo, é uma doença muito comum. Então, aqui no Brasil, nós temos 220 milhões de habitantes. Desses 220 milhões de habitantes, 40 milhões têm o que a gente chama de pré-diabetes e 13 milhões são diabéticos. E dentre os pré-diabéticos, de cada 4, 1 vai se tornar diabético. Então é uma doença, pessoal, muito comum. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguma pessoa com diabetes ou com pré-diabetes, então é fundamental que você preste atenção no que a gente vai falar aqui, tá bom? E nós temos dois tipos principais de diabetes mellitus, que eu já vou explicar também de onde veio esse nome. Temos o tipo 1 e o tipo 2. E beleza, diabetes mellitus. Por que que o nome se chama diabetes mellitus? Porque lá no ano 200, né, no século 2 depois de Cristo, um homem chamado, um cientista, um pesquisador chamado Arateus da Capadócia, ele percebeu que alguns pacientes não paravam de produzir água e de que o fluxo dessas pessoas, né, dessa produção de água dessas pessoas, ou seja, de urina, era incessante como a abertura dos aquedutos, não sendo possível impedir estes pacientes de beber água ou de urinar. E foi daí que ele, num lance, num rompante de inspiração, ele teve a ideia de chamar de diabetes, que em grego significa passar por, fluir através. E o sobrenome do diabetes, né, o mellitus, ele surgiu depois, quando Thomas Willis, lá no século 17, provou a urina de pessoas com diabetes e viu que essa urina era doce como o mel. E daí vem o nome mellitus. Então essa é a origem, um pouco de história aqui, para a gente introduzir esse tema do diabetes, que tem dois tipos principais. Diabetes tipo 1, que é menos comum, é uma doença autoimune, onde o próprio sistema imunológico da pessoa destrói as células do pâncreas que produzem a insulina, as células beta-pancreáticas, e a insulina é aquele hormônio que promove a absorção da glicose, do açúcar, do sangue, pelas células do corpo para a produção de energia. Então, simplificando, trocando em miúdos, a insulina é o hormônio que vai chegar para a sua célula e falar assim: dona célula, eu quero que você tire o açúcar do sangue. Então, se não tem insulina, a célula não tira o açúcar do sangue. Se a célula não tira o açúcar do sangue, o açúcar se acumula no sangue e aí causa as consequências negativas do diabetes. Então, no diabetes tipo 1, quando não há a célula que produz a insulina, as células beta-pancreáticas, o corpo da pessoa acaba sendo incapaz de puxar para dentro das células
a glicose, o açúcar que está circulando no sangue. E isso exige, exatamente, as injeções diárias de insulina, o que torna o paciente com diabetes tipo 1, na maior parte dos casos, um paciente que a gente chama de insulino dependente. E esse tipo de diabetes, diabetes tipo 1, ele geralmente é diagnosticado em crianças, adolescentes e adultos jovens, por mais que a gente possa, obviamente, diagnosticar em qualquer idade, mas nessas faixas etárias mais jovens é mais comum. Tem uma grande influência genética, então é mais difícil de prevenir, e a gente tem que desconfiar do diabetes tipo 1 numa criança, por exemplo, que urina muito, que faz xixi na cama, que come muito e não ganha peso, que sente muita sede e tem uma manifestação grave do diabetes, que muitas vezes é quando faz-se o diagnóstico, que é a cetoacidose diabética, quando a criança fica com dores abdominais, náuseas, vômitos e o que a gente chama de hálito cetônico, que é aquele hálito com cheiro de frutas envelhecidas, e a cetoacidose diabética é uma manifestação grave, que inclusive trata-se de uma emergência que exige buscar imediatamente o atendimento médico. E o diabetes tipo 2, pessoal, que é responsável por 90% dos casos, que é o tipo de diabetes mais comum, afeta cerca de 12 milhões de pessoas aqui no Brasil, e ela é causada não pela ausência de insulina ou pela incapacidade do pâncreas de produzir a insulina, não. Na verdade, o diabetes tipo 2 é causado pelo que a gente chama de resistência à insulina, quando as células do corpo não respondem mais à insulina produzida pelo pâncreas. Então isso gera um acúmulo de açúcar no sangue. Uma vez havendo esse acúmulo de açúcar no sangue, o que o pâncreas entende? O pâncreas entende que ele tem que produzir mais insulina, porque as células estão resistentes ao hormônio. Então ele interpreta que, beleza, eu vou aumentar a produção aqui para ver se, ao aumentar a produção, as células respondem ao meu estímulo. Só que isso acaba sobrecarregando o pâncreas. E aí o pâncreas começa a produzir cada vez menos insulina, e a insulina que ele produz passa a não ser mais suficiente. É por isso que algumas pessoas com diabetes tipo 2 também precisam fazer uso da insulina exógena, da insulina, da injeçãozinha de insulina lá, uma vez por dia, na verdade, antes do almoço, e também antes, ao acordar, ao dormir, enfim, seja lá qual for o esquema previsto, o esquema prescrito pelo profissional que a acompanha. E no diabetes tipo 2, a gente encontra níveis elevados de açúcar no sangue, e essa doença geralmente é diagnosticada em adultos, mas também é possível a gente diagnosticar em todas as idades, mas é mais comum em adultos conforme eles vão envelhecendo. E o diabetes tipo 2, diferente do diabetes tipo 1, tem uma relação íntima com os hábitos. Então é diretamente ligado ao sobrepeso, à obesidade, ao sedentarismo, e aí, para a prevenção, para o tratamento do diabetes tipo 2, é fundamental o estilo de vida saudável, alimentação, fazer atividade física, dormir bem, gerenciar o estresse, tudo isso influencia no bom tratamento do diabetes. E dentre os fatores de risco, o fator de risco mais forte é justamente a obesidade, que é o fator ambiental mais significativo. E isso vem piorando o quadro, porque antigamente a população, como a população era menos obesa, tinha menos sobrepeso, diabetes era praticamente uma doença das pessoas idosas, das pessoas mais velhas. Mas hoje a gente vê que o diabetes tipo 2 está cada vez mais acometendo pessoas jovens, pessoas que desde cedo não têm um estilo de vida saudável e acabam ganhando peso, acabam sendo sedentárias, e isso tudo contribui para o aparecimento do diabetes. Vamos lá para os nossos 10 sintomas iniciais e também sintomas perigosos do diabetes. Mas, pessoal, eu peço que você dê o seu like. Por quê? Vamos lá. Qual é a importância de você saber os sinais iniciais do diabetes? Porque quando você se perceber com algum desses sinais, você vai desconfiar desse problema e vai buscar ajuda. Então, o seu like, o seu joinha, a sua curtida nesse vídeo pode fazer com que outra pessoa se descubra com diabetes ou com pré-diabetes, busque tratamento e evite algo muito grave. Então, o seu like, a sua curtida tem o poder de ajudar uma pessoa a se tratar, a melhorar e, por que não, a reverter
o diabetes. Então, ó, vou pensar da seguinte forma: a sua curtida, o seu joinha, o seu like vai ajudar uma pessoa a reverter o diabetes e a não precisar mais de medicamentos. Beleza? Vamos lá. Nosso décimo sintoma, nosso décimo sinal é o que a gente chama de acantose nigricans, que são manchas escuras em algumas partes do corpo, principalmente no pescoço, nas axilas, nas dobras do corpo e também no rosto, nesta parte aqui. E aí, nessas regiões, a pele fica com uma coloração mais escura. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa que está um pouco mais acima do peso com manchas escuras aqui, na dobra, na nuca, aqui. Parece até que é sujeira, que a pessoa não está esfregando o pescoço direito. Mas, na verdade, isso indica resistência à insulina. Então, isso não é sujeira, isso é excesso de insulina, porque isso faz com que as células se reproduzam com mais melanina, que é o pigmento da nossa pele. E aí, nesses locais, a pessoa fica com a pele mais pigmentada, com a pele mais escura. O nono sintoma é a periodontite, que é a destruição das estruturas de suporte do dente. Então, a pessoa pode ficar com vermelhidão nas gengivas, sangramento, dentes moles. Então, os diabéticos têm 3 vezes mais chances de ter periodontite. Periodontite. Palavra difícil essa. Nosso oitavo sintoma são as coceiras ou as infecções fúngicas. Pessoas que têm diabetes têm muito mais probabilidade de ter o que a gente chama de candidíase de repetição, porque os fungos lá da região onde a gente faz a urina, da região genital, eles gostam de açúcar. E a urina do diabético é docinha. Então, eles adoram esse ambiente. Então, pessoal, se você tem candidíase de repetição, se você já tratou várias vezes esse problema e ele não se resolve, é uma possibilidade que isso esteja sendo causado por conta da resistência à insulina. Então, uma outra manifestação são as infecções em áreas quentes e úmidas, como na boca e também nas partes íntimas, porque o excesso de açúcar no sangue e também na urina acaba fornecendo alimento para esses fungos e a candidíase acaba também gerando coceira. O sétimo sintoma é a turvação visual, porque altos níveis de açúcar no sangue é igual a altos níveis de açúcar nos olhos. E o açúcar dentro do olho acaba puxando água para essa região, causando a visão turva. Então, o que acontece, né? O olho está cheio de açúcar, ele puxa água para diluir esse açúcar por osmose e isso acaba gerando a visão turva. O sexto sintoma é a queimação dos pés, porque o diabetes afeta os nossos nervos, os seus nervos. Então, existe um problema chamado neuropatia diabética, que afeta cerca de metade dos diabéticos. O excesso de açúcar no sangue acaba lesionando os nervos periféricos e isso causa a queimação. E um outro problema dessa lesão dos nervos periféricos é justamente o pé diabético, porque a pessoa com diabetes acaba perdendo a sensibilidade dos pés. E aí ela pode ter uma ferida naquele pé, uma lesão naquele pé, um corte. Ela não tem esse mecanismo de defesa, então ela continua lesionando este corte. Isso pode evoluir para uma infecção, evoluir para uma necrose e exigir até mesmo a amputação do membro. Então o diabetes também é uma das principais causas de amputação de membros, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Pessoal, pouca gente dando like, tá bom? O que eu entendo disso? Que tem pouca gente querendo ajudar outras pessoas a se prevenir do diabetes, a se desconfiar com diabetes. Pessoal, a sua curtida pode salvar a vida de uma pessoa, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir esse vídeo para essa outra pessoa. Então vamos dar o like. O seu like vai ajudar uma pessoa a não se prejudicar, a não ter as graves consequências do diabetes. O quinto sintoma é a fadiga, que é um sintoma muito comum e que também pode ser causado por conta da resistência à insulina, já que quando as células estão resistentes à insulina, há uma certa dificuldade de levar o açúcar para dentro da célula. E se não tem açúcar, se não tem glicose dentro da célula, essa célula não consegue produzir energia.
E quando a pessoa não tem energia, o que acontece? Cansaço. Nosso quarto sintoma é a fome exagerada. É aquela vontade, principalmente, de comer doces. Mais uma vez por conta da resistência à insulina. As células do corpo não estão obtendo glicose suficiente, porque elas estão resistentes à insulina. Elas não respondem ao estímulo da insulina para retirar do sangue o açúcar, na verdade, para retirar o açúcar do sangue, puxar para dentro da célula e utilizar como combustível. Então, isso faz com que a pessoa tenha vontade de comer doces. Terceiro sintoma é a sede exagerada, porque os rins de uma pessoa diabética começam a excretar o açúcar acumulado e junto com o açúcar vai excretar muita água também. Então, como eu falei, né, lá atrás que o nome diabetes mellitus tem relação com o fato da urina estar muito doce. Então ela está muito doce porque o rim está excretando açúcar e essa excreção de açúcar ela traz junto dela a água. E isso vai gerar sede e também pode gerar boca seca. Segundo sinal é a perda de peso sem explicação, que é mais comum no diabetes tipo 1, mas também pode acontecer no diabetes tipo 2. E essa perda de peso acontece porque o corpo não consegue mais utilizar a glicose, o açúcar, como fonte de energia. E aí o organismo passa a utilizar a gordura para produzir essa energia, entrando em cetose, que é quando o nosso corpo utiliza os corpos cetônicos, substâncias derivadas da quebra de gordura, e isso, uma vez quebrando gordura, há também a promoção do emagrecimento. E o primeiro sintoma, pessoal, o primeiro sinal é a urina frequente, a diurese frequente, que é realmente um dos primeiros sinais e sintomas do diabetes, a pessoa que tem um aumento da frequência urinária, que precisa ir mais vezes ao banheiro, e isso ocorre justamente por conta do acúmulo de açúcar no sangue, fazendo os rins trabalharem mais, e aí, uma vez os rins trabalhando mais, umas vezes os rins tentando excretar o excesso de açúcar no sangue, pegando bastante água para excretar junto esse açúcar, a pessoa acaba urinando mais vezes. Como que a gente faz o diagnóstico do diabetes? É simples, apenas um exame de sangue. Pode ser uma glicemia em jejum acima de 126 ou pode ser uma hemoglobina glicada acima de 6,5. Esses índices, essas referências variam de laboratório para laboratório, mas esses são os números mais comuns aí nos laboratórios que a gente utiliza. Uma glicemia ao acaso acima de 200 também pode ser diagnóstica de diabetes caso o paciente esteja sintomático, caso ele esteja numa cetoacidose diabética, por exemplo. Mas, pessoal, vamos tomar cuidado com a glicemia capilar feita em casa, porque isso pode gerar confusão. Então eu vejo o pessoal que acabou de almoçar, aí vê lá, tá 150, aí fala, nossa, tô com muito diabetes. Não, pessoal, é normal ter algumas oscilações na glicemia ao longo do dia, principalmente após as refeições. Então, a glicemia capilar, ao acaso, ela não é a melhor ferramenta para o diagnóstico do diabetes, tá bom? Então é interessante dosar a hemoglobina glicada, é interessante dosar a glicemia em jejum, em alguns casos dosar também a insulina e outros marcadores. E o pré-diabetes, a gente costuma classificar ali entre uma glicemia de jejum que está entre 100 e 126 ou uma hemoglobina glicada que está entre 5,7 e 6,5. Então, ó, se você está pré-diabético ou diabético, a mudança do estilo de vida é fundamental, pessoal. Então você tem que melhorar a sua alimentação. A gente já falou aqui várias vezes de alimentos que são bons para os diabéticos, de legumes que chupam o açúcar do sangue. Você tem que fazer atividade física, porque a atividade física ela é até mesmo melhor do que a metformina para o controle do açúcar no sangue. Você tem que manter um peso saudável, então tudo isso é fundamental para você reverter o seu diabetes e também para você prevenir o diabetes, caso você não tenha o problema ou caso você esteja no estágio de pré-diabetes. E um aviso importante também é que você não acredite em receitas milagrosas, tá bom? Do tipo, ah não, tome esse suco aqui um dia e aí a sua diabetes, seu diabetes vai melhorar. Isso não vai acontecer, pessoal. O tratamento do diabetes ele deve ser feito de forma constante, de forma frequente. Então não adianta você se iludir e pensar que vai tomar um comprimido, ou que vai tomar um suco, ou que vai comer um alimento específico e não mudar o restante, que isso vai
resolver que isso vai te ajudar, porque não vai, tá bom? Então você que tem pré-diabetes, você que tem diabetes, ou você que não tem nenhum desses problemas, mas que quer se prevenir, quer evitar que isso aconteça em você, é fundamental que você mude o seu estilo de vida, que você comece a fazer atividade física, que você se alimente bem, que você mantenha um peso saudável. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade 100 Hábitos para Passar dos 100 anos. Então, ó, se você quer melhorar o controle do seu diabetes, se você quer reduzir o número de medicamentos que você toma, eu recomendo que você leia o meu livro. Então o link está aí, é o primeiro link da descrição ou no link também fixado nos comentários. Eu recomendo que você leia, porque lá, seguindo as orientações, lendo as orientações, colocando em prática, você vai ter, com certeza, um melhor controle glicêmico, um melhor controle do açúcar alto no seu sangue, tá bom? Vamos aqui para o nosso chat. Vamos lá. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. Então, olha, se você ainda não compartilhou, essa é a hora. Compartilhe esse vídeo. Não compartilhe notícia falsa, não compartilhe tragédia, não compartilhe fofoca, não compartilhe energias ruins, compartilhe energias boas, compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Um abraço para Jane Gaspar, para Sinara Dantas, para Eva Oliveira, para Marlene Oliveira, para o Miguel Camide e também para Maria Noêmia de Jesus Moraes, lá do interior da Bahia. Um abraço para Cleide Rejane, do Recife, para Verônica Santos, lá de Atlanta, nos Estados Unidos, falando aqui, ó, que ela teve a glicose 110, mas não tomou remédio nenhum, fez apenas uma dieta. E eu tenho certeza que isso resolveu o problema dela, pessoal. Porque se você fizer atividade física, se você melhorar a sua alimentação, o controle do seu açúcar vai melhorar, tá bom? Então eu vou deixar aqui no final também vários vídeos, vou deixar 2 vídeos que, se você assistir, você também vai poder implementar essas estratégias naturais e com pouquíssimos efeitos colaterais na sua vida para melhorar o controle glicêmico. Um abraço para Maria Fátima de Mairiporã, para Selma Rodrigues, para o Alves, para o Carlos de Souza Fonseca de Magé, para o Mário Sérgio Espíndola de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, para o Enio Amorim de Esplanada, na Bahia, para Deise Maria Barro, para Maria Trevisan de Guarulhos, para Celina Alves de Rio Grande do Norte. Ó, o Mário Sérgio Espíndola falando aí, dá o like aí, tchê, dá o like, tchê, dá o like aí, tchê, tá na hora de dar o like pra gente fazer esse vídeo viralizar. O seu like, a sua curtida, o seu joinha vai evitar que uma pessoa tenha complicações do diabetes. O seu joinha, a sua curtida, pode evitar que uma pessoa precise amputar o pé. Olha o valor do seu joinha. Então, tchê, dá o like aí, tchê. É isso. Um abraço para Maria Kátia Vieira, para o Valmir Macena, falando que está com diabetes desde o ano passado, mas que está conseguindo abaixar com remédio e fazendo exercício. Isso aí, Valmir. Segue a orientação do seu médico, mas não deixe de fazer o exercício. Um abraço também para Jane Meire de Itabuna, na Bahia, para Raimunda Silva de Fortaleza, para Sônia Maria e também para Marcilene Alaide de Recife. Boa viagem, pessoal! Vou lá aproveitar o restinho do meu domingo. Cheguei hoje de viagem, tenho que descansar um pouquinho, mas eu não deixei de fazer a live e amanhã eu estarei de volta, tá bom? Mas olha, essa live acabou. Mas você não pode sair do canal, porque eu separei 2 vídeos fundamentais para você que quer melhorar o controle do seu diabetes de forma natural, sem efeitos colaterais e praticamente sem contraindicações. Quer ver? Esse vídeo aqui sobre os legumes que chupam o açúcar do sangue e este vídeo aqui sobre uma bebida que também pode ajudar a reduzir o açúcar do seu sangue. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Amanhã estarei de volta e um ótimo fim de domingo para você e para sua família. Um beijo, tchau, tchau!